Jamais se afete com pessoas que você nunca seria. Sabe quando alguém tenta te humilhar, tenta te rebaixar, tenta te falar coisas que essa pessoa sabe que pode te machucar ou te magoar de alguma forma? Existem pessoas que elas são muito infelizes. E a pessoa, quando ela tá infeliz, ela tenta descontar isso de alguma forma em outras pessoas. Não é todo mundo que faz isso, óbvio. Tem aqueles que são infelizes, mas não desconta isso nos outros, né? E tem aqueles que, infelizmente, eles são infelizes e eles querem colocar isso pra fora de alguma forma e aí eles procuram um alvo pra fazer isso. Quando eu digo não se afete com pessoas que você não seria, eu tô falando justamente dessas pessoas infelizes que elas tentam te humilhar, tentam te rebaixar, tentam falar coisas para te diminuir. E aí, quando você para observar a vida dessas pessoas, com certeza ela tá vivendo uma vida na qual ela não gostaria. Tá vivendo uma vida sem propósito, tá vivendo uma vida infeliz, né? Tá passando por situações ruins na qual ela não gostaria de estar passando. Então, sempre que alguém tentar te diminuir de alguma forma, tentar te rebaixar de alguma forma, para observar a vida dessa pessoa. Olha como que tá a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa é uma vida na qual você viveria? Você gostaria de viver essa vida? Se a resposta for não, então não se abale com o que essa pessoa te disser. Uma vez eu passei por uma situação, há muito tempo atrás, onde uma pessoa tentou me humilhar. Ela tentou me diminuir, né? As coisas que foram ditas eram na tentativa de diminuir. Lá atrás, eu me magoei muito com isso, com as palavras que foram ditas. Hoje, com a idade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não me magoaria, eu não ficaria chateada. Por quê? Porque hoje eu tenho autoconhecimento suficiente para entender que nem tudo que os outros falam é sobre mim. Às vezes aquilo é sobre ela. E hoje eu consigo entender que muitas vezes pessoas que são frustradas e infelizes, elas tentam diminuir outras pessoas e rebaixar outras pessoas pelo simples fato dela estar infeliz na própria vida. Então hoje, com a maturidade que eu tenho e com todas as experiências, todas as coisas que eu já vivi, que eu já passei, que apesar de ser jovem, foram muitas, porque eu moro sozinha, eu tenho responsabilidades, né, que de uma jovem adulta desde os meus 19 anos. Então, eu já vivi muita coisa, já passei por muitas situações. Então, hoje, quando eu olho para trás e eu lembro do exato dia onde uma pessoa tentou me humilhar ou me rebaixar, e quando eu percebo a vida que a pessoa levava naquela época, eu vejo que ela era uma pessoa infeliz. E lá atrás, né, apesar de ter respondido no mesmo com a mesma grosseria, eu respondi com a mesma grosseria, mas mesmo respondendo, eu devolvi na mesma grosseria, eu me abalei com o que foi dito, eu fiquei triste com o que foi dito. E hoje eu consigo entender que não era sobre mim, né? Que a vida que a pessoa levava na época era uma vida triste, era uma vida infeliz. A pessoa não estava satisfeita com a própria vida. Era uma pessoa que estava vivendo um momento da vida não tão bom. E o fato dela estar passando por uma situação não muito boa fez com que talvez ela tentasse me diminuir de alguma forma. E o que eu quero nesse vídeo é falar para vocês que não se abalem com tudo que é dito para vocês. E quando uma pessoa tentar diminuir vocês, vocês olhem bem para a vida dessa pessoa. Veja se a vida dessa pessoa é uma vida na qual você gostaria de viver. Se a resposta for não, então não se abale, não fique triste porque alguém falou que você é isso, que você é aquilo, que você fez isso, que você fez aquilo. Não se sinta diminuído. Entenda que nem sempre aquilo que é colocado
pra você, né, que as pessoas jogam pra cima de você, é sobre você. Às vezes é sobre elas. É sobre a vida delas, é sobre a infelicidade delas, é sobre a fase na qual elas estão passando ali naquele momento. Nem tudo é sobre nós, nem tudo é sobre mim, nem tudo é sobre você, né? Então, não tem por que você ficar triste ou chateado ou abalado porque alguém tentou te diminuir. Às vezes, não tem a ver com você, né? Tem a ver só com a outra pessoa. E aí você precisa trabalhar isso, né? Você precisa trabalhar que alguém ter tentado diminuir você, alguém ter tentado te humilhar de alguma forma, não fala sobre você, fala mais sobre ela, sobre a vida dela, sobre a fase que ela tá passando, sobre a infelicidade dela. E isso também não quer dizer que você não possa responder essa pessoa, tá? Porque eu vou falar por experiência própria. Eu respondo mesmo. Eu não sou o tipo de pessoa que guarda, não. Né? Se eu puder responder no momento em que eu fui ofendida, em que eu fui humilhada, em que eu fui rebaixada, eu vou responder. Eu vou devolver na mesma moeda. Talvez eu não seja tão evoluída espiritualmente assim, né? Porque eu sempre escuto, se alguém te ofender, te humilhar, que não sei o quê, você tem que ser como Jesus, né? Virar a outra cara. Eu não sou essa pessoa. Ela vai receber no mesmo número e grau, e grau de constrangimento, ela vai receber de volta. Ou às vezes até pior. Confesso. Porque eu não acho justo a pessoa tentar te rebaixar, te humilhar e você não responder a isso. Eu acho que sim, nós devemos nos posicionar. Só que não devemos nos afetar. Se posicionar, ok. Se afetar com o que foi dito, com o que foi falado, não. Porque não diz sobre você. Diz mais respeito sobre a outra pessoa. E é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que guardar para si quando a gente for colocada nessas situações.